Agora tem que achar aqui a página para mim ver se tá saindo. Mensagem de voz. Vocês estão me ouvindo? Alguém está me ouvindo aí? Legal. Joia. Eu estou tentando ver no Facebook aqui, não estou conseguindo achar não. Ricardo, você está conseguindo me ver? Me ouvir? Tá ok. Tem que esperar os... O movimento tá bom, hein? Ricardo Campos. Vamos ver se ele puxa agora.
Falta um minuto. Jesus. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Dá um ok, por favor? Que eu não estou me vendo aqui no notebook. Tá tudo ok? Bom, meus irmãos, vamos começar mais o evangelho de hoje. Bom, antes de começarmos o nosso trabalho de hoje, vamos fazer a nossa prece e pedir para que o nosso Mestre Jesus ilumine todos nós, todos aqueles que estão em hospitais, em asilos, em orfanatos, e que ilumine também os nossos irmãos em cárcere privado, que eles possam receber a luz do Mestre e possam retornar ao seio da família e ao seio da sociedade. E para dar início ao trabalho de hoje, vamos fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, o dia de hoje está marcado com o Evangelho do capítulo 2, com o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele começa com as seguintes partes do Evangelho: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e a realeza terrena. Eu tive lendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo e peguei uma parte justamente na própria Bíblia, que está no capítulo 18, né? Isso em João. E também está em Mateus. E está também em Lucas. Certo? E nós vamos começar falando sobre o título começado, o Meu Reino Não É Deste Mundo. Por conta dessa palavra, o meu reino não é deste mundo, muitos de nós já nos enganamos muito, né? A começar por nosso amigo Judas, que era um dos discípulos de Jesus, que nós lembramos muito bem da passagem de Judas na vida de Jesus, que antecedendo a Páscoa, houve a ceia com os seus discípulos, e
No momento em que Jesus iria servir a ceia, ele ainda comentou que alguém haveria de traí-lo por aqueles dias. E justamente Pedro, perguntou para Jesus: Eu, Senhor? E Jesus disse: aquele que eu der o pão embebecido com vinho. E foi até Judas e colocou a ele. E lhe disse, lógico, que se tivesse que fazer, que o fizesse naquele momento. Ora, Jesus já sabia o que iria acontecer. E tendo falado isso, terminado a ceia, eis que eles foram para um outro lado, né? Que já começa aqui na parte da Bíblia. Olha, tendo assim falado, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia lá um jardim onde entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o entregara, conhecia o lugar, pois Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Ele se pôs à frente da milícia e dos guardas fornecidos pelos sumos sacerdotes e os fariseus. E dirigiu-se ao jardim com tochas, lâmpadas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse: quem procurais? Para os soldados que chegaram ao jardim. E os soldados responderam: estamos à procura de Jesus, o Nazareno. E Jesus os respondeu: sou eu. Ora, entre eles estava Judas, que o entregara. Apenas Jesus lhes disse: sou eu. E os soldados iam se retirando. De novo, Jesus perguntou: quem procurais? E respondeu os soldados novamente. Aliás, ele respondeu aos soldados: sou eu. Se é, pois, a mim que procurais, deixai ir a estes, que eram os discípulos que estavam ao lado dele. Assim, devia realizar-se a palavra de Jesus, que Jesus dissera. Simão Pedro, então, trazia uma espada, desembaiou-a e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, cuja orelha cortou. Nesse mesmo momento, Jesus disse a Pedro que embainhasse a espada, guardasse, e pegou a orelha que tinha caído ao chão e colocou no mesmo lugar. E o soldado, logicamente, ficou curado. Nesse meio tempo, nós já vemos que Jesus já fez umas das suas curas. Ou seja, ele fez a primeira cirurgia plástica contada na história. Ou seja, provando o que ele poderia fazer. E mesmo assim ele foi levado até em seguida, ele foi levado, logicamente, até Pilatos. Pois tornou-se, então, Jesus, quando chegou até Pilatos, Pilatos perguntou a ele:
tu és o rei dos judeus? E ele disse, és tu que está dizendo. E Jesus, logicamente, continuou calado. Novamente, Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu o dizes que sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós ouvindo essa pequena parte do Evangelho falando sobre Jesus, nós ficamos imaginando que Jesus, com todo o poder, com tudo que ele fez, ajudando todos aqueles que necessitavam, cegos, aleijados, leprosos, e mesmo assim ele não se mostrou mais do que os outros. Ele simplesmente se entregou e deixou que fosse cumprido aquilo ao que ele veio. Mostrou a todos que o reino dele estaria por vir. Ou seja, o momento seria chegado. Por essas palavras, né, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura, por essas palavras, Jesus se refere à vida futura que ele representa em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. E como devemos ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando apenas, falava da vida presente, não os compreendendo ou achavam pueris. Esses dogmas pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre a harmonizar com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito precisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angelical. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou de lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria
em vez de iluminar, porque eles não teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa, e muitos fazem dela. É isso. E muitos, me perdi aqui, ó. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva. E daí a dúvida, até mesmo a incredulidade. E nós vemos que, mesmo Jesus sendo condenado, foi entregue aos judeus, foi crucificado. Mas durante toda essa trajetória dele, antes que acontecesse tudo isso, ele vinha alertando aqueles que estavam à sua volta. E Pedro era um deles. Que muitas vezes Jesus falava para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro não entendia o que significava apacentar as minhas ovelhas. Como também disse ao Pedro que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria 3 vezes. E logo quando Jesus foi entregue a Pilatos, que o reconheceram no meio da multidão, inclusive tentaram também o acusá-lo, Pedro realmente, nesse mesmo dia, foi negar Jesus. E lembrou justamente do que estava acontecendo quando o galo cantou nessas 3 vezes. Recordou e ficou desesperado. Mas já tinha feito. Mais adiante, nós vamos ver que Jesus, também já colocado na cruz para ser crucificado, foi tentado por um dos que estavam ao seu lado, que disse: se és o rei, salve a ti mesmo. E ele continuava em silêncio. O outro ladrão que estava ao seu lado ainda o disse: ele não tem nada que ser acusado, nós temos. E ainda pediu: Senhor, me perdoe, e pediu para que ele fosse levado junto. Ou seja, Jesus disse: antes que tudo terminasse, ele estaria ao lado do Pai. Ou seja, Jesus o perdoou também. E mesmo assim, Jesus ainda lembrou de Judas e pediu para que um anjo o socorresse, porque ele estava arrependido pelo que fez e acabara de se enforcar. Ora, Judas, o que ele fez? Ele não traiu Jesus. Ele cumpriu aquilo que teria que ser feito. Ele queria que Jesus reinasse e que ele também tivesse uma parte do seu reinado, como todos nós sabemos, que foi por interesse político, não foi por 30 moedas que Judas teria entregado Jesus. Como era de costume dos romanos pagarem por informações ou por alguma coisa, então eles jogaram as 30 moedas, ao qual ficou jogada ali.
que Judas não as teve, né? Deixou jogadas no chão. Ou seja, ele acordou, mas acordou tarde, pelo que ele tinha feito. E isso hoje em dia acontece conosco. Quantos de nós ainda acreditamos nisso? Quantos de nós também não somos o Pedro que nós nos renegamos a Jesus nos dias de hoje? Quantos de nós nos deixamos de fazer a nossa parte por preguiça, por acomodação? E mais adiante nós temos também que citar sobre a realeza de Jesus, que está no item 4, que nos coloca da seguinte forma: o reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem, mas sobre a terra ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em algumas atividades, dominando o seu século, influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza que nasce do mérito pessoal consagrada pela posteridade não tem muitas vezes maior preponderância que as dos reis coroados. Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pela geração futura, enquanto a outra, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Se nós formos ver bem, nós vemos que os reinados de hoje em dia, materiais, acabam logo. Nós temos agora há pouco tempo um futuro príncipe que abdicou do seu título, quis viver como um plebeu. O porquê? Porque muitas vezes a fortuna não nos deixa viver. Muitos de nós gostaríamos de ter muito ouro, muito dinheiro, coisas caras, mas será que com todo esse poder iríamos viver tranquilos? Conseguiríamos colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegados, sem pensar que aquele que está do lado está interessado no que eu tenho? Não estaríamos sempre perseguidos pela a nossa imaginação fértil? Ou seja, como a gente sempre diz, aquele ditado antigo que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Porque tendo muito e sem a paz de espírito, não conseguimos viver. Ou seja, é por isso que Jesus nos alerta que o reino dele
não é desse mundo. Ou seja, ao mesmo tempo, o reino de Jesus ele está dentro de cada um de nós, ou cada um da humanidade, a partir do momento que nós nos comportarmos como ele nos ensina através do Evangelho. O reino de Deus, ele está dentro de cada um dos seus irmãos, dos seus filhos. Ou seja, ele nos coloca dessa forma, que a partir do momento que todos nós abraçarmos a causa do mais necessitado, é a ele que nós estamos abraçando. É ali que está entrando o reino dele. Ou seja, vai demorar um pouco, pode ser. Nós temos passado por várias situações que vêm nos alertando por conta disso, por conta dos poderes, por conta do que nós podemos e não podemos fazer. Esquecemos do nosso Cristo que morreu para nos salvar mediante aos exemplos. Porque se não tivesse acontecido tudo isso, esse evangelho talvez hoje seria esquecido. Os exemplos dele não estariam à flor da pele de todos nós há 2000 e poucos anos. 2020, nós continuamos falando sobre os exemplos de Jesus, tentando caminhar na estrada dele. Nós estamos vendo vários exemplos por aí de amor e caridade ao próximo. E muitos de nós fechamos os olhos para isso. Nós procuramos não olhar, porque é muito mais prático nós ficarmos assistindo lives de músicas, muitas vezes curtindo novelas, vivendo de nostalgias. Mas o que está acontecendo no futuro? Será que nós estamos tirando proveito disso? Estarmos em quarentena, fechados dentro de uma casa, não podendo ficar perto de ninguém, uma tosse já sai todo mundo correndo, um espirro pior ainda, né? Quer dizer, vivemos atordoados e muitos que têm o poder aquisitivo não estão podendo se mostrar. Ou seja, nós estamos sendo todos nós igualados uns aos outros. Ou seja, reis, rainhas estão propensos a estar em níveis iguais por uma situação de saúde. Ou seja, perante Deus nós somos todos iguais. Não importa se tenhamos dinheiro ou não tenhamos, todos sofremos pelo mesmo mal. Um vírus que veio para alertar a todos. E a cura está dentro de nós. De cada um de nós. Ou seja, se nós começarmos a fazer a nossa parte, a procurar entender um pouquinho mais sobre o que Jesus vem nos alertando, pensarmos um pouquinho mais no próximo, é só nós procurarmos nos noticiários que nós costumamos ver muito mais o que os que estão mais ajudando são aqueles que menos têm. Ou seja, são as casas de caridades que necessitam de ajuda para ajudar o próximo. São poucos aqueles que são abastados, que têm muito, que tiram algo para aquele que precisa. São muito poucos. Ou seja, enquanto a humanidade estiver pensando dessa forma, nós vamos sofrer por nós mesmos. Ou seja,
Nós colhemos o que nós plantamos. E cada um de nós, ou seja, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Não importa sendo rei, sendo príncipe, sendo duque, sendo governador, presidente, não importa. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. E Jesus nos alerta, mediante a isso, que o reino dele não é deste mundo. O porquê? Porque enquanto nós vivemos num mundo de materialismo, o reino dele continuará aguardando que nós abrimos os nossos corações. Tem uma parte que, inclusive, Jesus, quando fala para o Pedro apacentar as ovelhas, e Pedro, logo depois que Jesus é crucificado, ele monta a casa do caminho. Isso nós temos em alguns livros de história, da literatura espírita, e, lógico, ele, uma certa vez, como Pedro sempre era aquela pessoa que era um pouco mais rude, ele termina os trabalhos e cisma que vai fechar naquele horário. E vai fechando a casa. E nesse momento que ele está fechando a casa do caminho, entra uma pessoa. E ele olha e fala assim, não está vendo que eu estou fechando? A casa já está fechada, não vou mais atender ninguém. E a casa era para necessitados. Eis que aquele que entrou dentro daquela casa levantou o capuz da cabeça e quando ele olha, era Jesus. Ele cai em prantos, chora desesperadamente, que ele se lembra novamente de Jesus e lembra daquela época que ele tinha negado 3 vezes. Ou seja, ele estaria negando novamente o atendimento a um próximo. E ele chora copiosamente e quando ele levanta a cabeça, Jesus já não está mais lá. Ou seja, quantos de nós, espíritas, já não fizemos isso? Quantos de nós já não passamos por essa situação? De fecharmos a porta da casa na hora que chegou alguém para ser atendido. Ou seja, essa casa é o nosso coração. Não são templos religiosos. Que templos religiosos eles passam, eles entram em ruína, se acabam, ficam só na história. Ou seja, o templo edificado que Jesus nos pede para que esse reino dele seja colocado é o nosso interior. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O Evangelho ele é claro. E nos coloca da seguinte forma: quem muito foi dado, a muito será cobrado. Ou seja espírita, católico, evangélico, budista, de qualquer religião que esteja no trabalho para o seu próximo, não mude, continue. Como nosso irmão Ricardo falou hoje, que estava contemplando o pôr do sol e pedindo forças para continuar na luta. Isso é o que nós fazemos todo dia, agradecendo pelo dia de luta e pedindo força para o próximo. Ou seja,
para que não desistamos do nosso trabalho. Cada um de nós temos uma tarefa a fazer, que nós nos coloquemos, cada um no seu posto, independente de cor, idade, sexo. Todos nós temos a nossa parte no trabalho, que é na seara de Jesus, independente de qual seja. Uma mensagem no WhatsApp é muito importante, um bom dia. Muitos de nós esquecemos muitas vezes de dar um bom dia, né? Muitas vezes eu faço esse teste, eu falo, vamos ver quantos vão me dar bom dia hoje. Eu acordo todo dia, todo mundo, cedo, né? Eu já faço isso normalmente, tem dia que eu deixo de fazer. Ou seja, aí depois eu começo a colocar boa tarde, boa noite, respondendo todo mundo. Mas é um alerta para que nós possamos estar uns conectados aos outros. Ou seja, a nossa sintonia é importante para os trabalhos espirituais, para que possa fluir. Nós estávamos nos preparando para um trabalho grandíssimo dentro da nossa casa e foi paralisado. Foi a vontade de Deus. Ou seja, trabalhos materiais pode esperar, os espirituais não. Os espirituais, eles podem continuar em qualquer lugar onde nós estivermos. E principalmente quando nós temos Jesus em nosso coração, em nosso pensamento, Ele está conosco. E Ele nos deixa um alerta e um recadinho, que enquanto tiver dois ou mais falando em seu nome, Ele estará sempre no meio de todos. Ou seja, Ele estará sempre nos acompanhando. Então pensemos muito bem nisso tudo. É que nem aquela historinha que eu sempre conto da pessoa que fazia palestra no centro espírita famoso, era sempre aplaudido, famoso, né? E ele desencarna. Chega do outro lado, o que dizem para ele? Bom, vamos ver o seu trabalho. E ele pega e fala assim, bom, eu era palestrante, aplicava passe na câmara de passe, trabalhava muito, não saía dentro do centro espírita. Falei, pois é, tá certo. Aquela pessoa que está lá na frente me conhece. Falei, qual? Eu vou até lá. Ele falou, o senhor não pode atravessar essa parte. Por quê? A sintonia dele é muito mais alta. Mas como? Ele só ia para assistir? Pois é. O senhor fazia palestra, ele assistia e praticava. Então, a frequência é diferente. Ou seja, não façamos a mesma coisa. Façamos a nossa parte. Coloquemos em prática aquilo que Jesus nos pede. A oportunidade, ela bate todo dia na nossa porta. E isso na nossa porta, na nossa casa ou lá fora. E muitas vezes é lá fora que a gente tem que trabalhar. Porque às vezes em casa é muito fácil ser bom, né? Como é muito fácil também ser bonzinho dentro de centros espíritas e de templos religiosos. E muitas vezes nós esquecemos que quando nós tiramos o pé de dentro do centro de outros templos, nós deixamos a nossa vestimenta lá e fazemos o quê? Ou ao contrário.
Esquecemos que quando chegarmos do outro lado, vamos prestar conta disso tudo e vai ser nos perguntado qual foi o seu trabalho, qual era a sua tarefa. Vamos ver sua mala de bagagem, o que você vem trazendo, né? E muitas vezes a mala é grande e está vazia de obras. Ou seja, como Jesus nos alerta, não juntemos ouro, porque o ouro a ferrugem há de comer. Os bens espirituais são a nossa riqueza. Ou seja, estamos para retornarmos ao trabalho e lembremos bem que o reino do nosso Mestre está nos aguardando, certo? Para que nós continuemos a tarefa sem pestanejar, sem pararmos para medir se nós fizemos mais ou menos do que o outro. A cada um será dado a sua tarefa e a cada um será cobrado aquilo que ele fez ou que deixou de fazer. Então, nos preparemos, porque quando o trabalho vier, ele vai vir dobrado. Porque com todo esse tempo de afastamento que nós tivemos de nossos círculos sociais, o trabalho vai ser intenso. Muitos de nós vamos reclamar. Mas lembrem-se que nós reclamamos muito mais quando nós ficamos parados, ociosos. Nos ocupemos, façamos o nosso trabalho com amor e dedicação. Porque era assim que o Mestre nos exemplificava cada trabalho dele. Jesus foi o melhor mestre e é até hoje, começando de professor. Olha a realeza, como é que se coloca. Ele começou como professor, já pequeno, dentro de uma sinagoga, no meio dos profetas, e já se colocava no meio, falando de igual ou até mais. Foi médico, é médico ainda, ou seja, o maior psicólogo do mundo ainda é ele. Tudo que nós falarmos em termos de qualidade, quer dizer, é acima disso, muito mais. Ou seja, que maior exemplo nós gostaríamos de ter? Que não existe nenhum ser humano aqui entre nós, de todos os que passaram e todos aqueles que exemplificaram na sua trajetória. Todos tinham suas qualidades e seus defeitos, e Jesus não tinha nenhum defeito. Era pura perfeição e é pura perfeição. Ou seja, nós somos modelo, certo? Aliás, nós somos projeto de um modelo guia que Deus nos deixou, que é Jesus. Inclusive, é só nós pegarmos o livro dos Espíritos e nós vamos ver que na questão 626, 25, uma coisa assim, está lá. Qual é o modelo de exemplo para a humanidade que Deus nos deixou? E a resposta é meramente pequena. Vede Jesus. Ou seja, ele é o máximo.
sigamos o seu caminho, por que não? Tentemos pelo menos, não arrumemos desculpa no nosso dia a dia que hoje eu estou cansado, deixa para amanhã, hoje eu não posso ir, tem mais gente lá. Não nos esqueçamos que quando nós voltarmos, todo mundo vai querer trabalhar, lógico, só que existe uma coisa. Não encostemos uns nos outros, porque fulano vai, eu não preciso ir. Ou seja, o trabalho vai estar à nossa disposição. Cada um faça a sua parte, que provavelmente através de todos aqueles que exemplificarem a passagem do nosso mestre aqui, vai estar realizando uma parte do seu reino que poderá estar entre nós, só que nós não deixamos aparecer. Que esse reino floresça em cada coração de todos da humanidade, não só espíritas, mas como católicos, como eu disse, evangélicos, protestantes, budistas, todos aqueles que almejam ajudar o próximo. Que não desistam. Não desistam daquele Jesus que existe dentro de cada um de nós. A situação ainda continua um pouquinho conturbada, mas ela vai melhorar. Nós temos um amigo que passou por aqui que disse para nós e deixou uma frase bem bonita em cima da cama dele que dizia: tudo passa, isso também vai passar? Com certeza vai passar e está passando. Cada um de nós temos o nosso tempo e nós vamos estarmos preparados para a hora que chegar o nosso momento, certo? Então, que essa parte do Evangelho hoje tenha caído de uma forma tranquila, serena, clara, como alerta para o que virá daqui para frente. Que nós abracemos uns aos outros no trabalho. Não nos esquecemos dos bons dias, dos boas noites, do até breve. E não esqueçam, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou seja, Ele está nos aguardando. Muitos de nós somos o Pedro, ainda continuamos sendo o Judas, né? Continuamos sendo o Tomé, que pôs o dedo na ferida para sentir que era ele que estava ali naquele momento. Mas cada um tinha sua qualidade, como cada um de nós temos. Nossas qualidades e nossos defeitos. Saibamos aproveitar as nossas qualidades em prol do próximo. Que os nossos defeitos serão talvez até perdoados. Mas mesmo perdoados, nós vamos responder por isso. Pela nossa inadimplência dos nossos trabalhos, com a nossa, como a gente sempre diz, né? Falta de vontade. Hoje, graças a Deus, nós temos vários trabalhadores que estão batalhando pelas lives, passando mensagem de espiritismo, no espiritismo de fé, em outras religiões também. Ou seja, todos estão fazendo a sua parte, independente
do dia, da hora. E é bonito isso. Quando que nós vimos? Nós só vimos uma ou duas religiões que faziam programas religiosos. Hoje em dia nós estamos vendo praticamente todos no mesmo intuito, de levar a palavra, de ocupar a mente de alguém com alguma mensagem boa para que ele não fique mais doente. Ou seja, a doença não é só material, a doença também é espiritual. Porque a cabeça, quando ela fica vazia, o coração, quando fica com falta de fé, com falta de sentimento, é um agente propício para essa pandemia que está aí. Então, vamos nos apegar a Jesus. Vamos nos apegar ao nosso trabalho. Que o Mestre Jesus proteja todos, que ilumine todos os lares, que continuemos na mesma sintonia. Que assim seja, graças a Deus.